Glória a Deus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, uma feliz madrugada para você. Não sei que horas você está acompanhando esse culto, mas hoje é um momento da gente se alegrar, amém? Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, abre ela no Salmo 101 para que nós possamos dedicar esse momento a Deus. Salmo 101, eu vou ler tudo na versão NVI hoje. Salmo 101 diz assim, é um salmo de Davi, que diz: Cantarei a tua lealdade e justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Considerarei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro? Dentro da minha casa viverei com um coração íntegro. Não olharei com aprovação para nada que seja perverso. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Longe de mim o coração perverso. Não quero envolver-me com o mal. Ao que fala mal do próximo às ocultas farei calar. Ao homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso não tolerarei. Meus olhos aprovarão os fiéis da terra, para que estes habitem comigo. Aquele que caminha com integridade é o que me servirá. Quem pratica fraude não habitará na minha casa. Quem fala com falsidade não permanecerá na minha presença. Cada manhã farei calar todos os ímpios dessa terra. Eliminarei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Nesse salmo, o rei Davi, ele fala sobre a importância de nós sermos íntegros. Porque Deus é santo e importa que nós sejamos santos. Porque Deus, ele é santo, ele é separado, ele é mais alto do que os padrões humanos. Os padrões de Deus são mais elevados do que os padrões do homem. O padrão do homem, ele vem da corrupção. O padrão de Deus é perfeito. Então Deus, ele existe na santidade e não pode haver injustiça, não pode haver corrupção na presença de Deus. Então Davi, sabendo disso, e sabendo que o mais importante para ele era a presença de Deus, Davi falou: eu não vou nem deixar as pessoas que agem dessa forma me servirem, andarem na minha presença, porque tudo que eu tenho eu vou dedicar a Deus, porque tudo que eu tenho eu quero que seja consagrado a Deus, porque eu quero que tudo o que eu tenho, tudo o que eu vivo, esteja aos pés do Senhor. Então, nesse momento, feche os seus olhos para que nós possamos orar, para que nós possamos entronizar a Deus nesse lugar, como Davi fez com esse salmo, porque nós vamos exaltar a santidade de Deus, nós vamos exaltar o reino, o domínio, o governo dele sobre esse lugar. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, meu Deus, como é bom estar na tua presença. Como é bom, Pai, mais um dia estarmos aqui diante do Senhor, podermos, meu Pai, ter o privilégio de te chamar de Pai. Como é bom, meu Deus, sabermos que fomos escolhidos para sermos teus filhos, não porque nós merecemos, mas pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor que nos escolheu primeiro. Pai amado, em nome de Jesus, nesse momento, nós queremos dedicar esse tempo ao Senhor. Nós queremos dedicar esse culto ao Senhor, meu Pai, que o Senhor possa receber esse culto, meu Deus, como o nosso tempo, como o nosso incenso, meu Pai, que suba aos céus, suba ao Senhor, meu Pai, com um aroma agradável, que o Senhor possa se agradar de nós, meu Deus, e receber esse, que é o nosso culto racional ao Senhor, Pai, em um nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Glória a Deus. Eu diria para você se sentar, se nós estivéssemos na igreja presencial, mas na igreja online eu imagino que você já esteja sentado, então eu vou me abster de pedir para você se sentar. Amém? Alguns recadinhos muito simples, muito rápidos. Nós já falamos isso nas últimas semanas. Estamos organizando para começar um evangelismo intenso aqui. Nós temos algumas estratégias que Deus tem nos dado. Se você
reside aqui na região de Vigo, você pode se juntar a nós no cumprimento dessas estratégias para que as vidas venham a ser alcançadas. Se você não vive no nosso entorno, mas quer fazer parte disso de alguma forma, nos procura no direct depois, porque vai ser uma bênção. Ou então você pode entrar no link da bio, lá você tem um canal do WhatsApp para entrar em contato com a gente também, vai ser bênção. E eu creio que vai ser bênção demais esse trabalho de evangelismo que nós vamos iniciar. Nós temos orado, nós temos buscado e Deus tem dado algumas estratégias que nós vamos colocar em prática. Se você quiser se juntar a nós nisso, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda, porque vai ser bênção e nós vamos alcançar essa nação para o reino de Deus, em nome de Jesus. Nós temos outros recados. Temos, na terça-feira, aqui na Espanha nós dizemos a los martes, nós temos o nosso grupo de conexão, que é a nossa célula. Como você já bem sabe, eu tenho repetido isso e vou continuar repetindo. Aqui na Espanha, a palavra célula é uma palavra muito mal vista culturalmente, por conta de células islâmicas, células nazistas, células fascistas, um monte de células separatistas que aqui na Espanha aconteceram com uma frequência um pouco mais intensa, alguns tempos atrás. Então, se você vier aqui falar a palavra célula, você vai ter uma resistência dos espanhóis. Tá? Então, nós chamamos de grupo de conexão, que é um grupo onde nós nos conectamos. Em outros lugares se diz Connect Group, aqui nós trouxemos para a Espanha e são nossos grupos de conexão. Na prática, são células, porque, falando de biologia, a célula é o menor organismo vivo e a célula mantida, protegida pela membrana citoplasmática, que é a presença de Deus, ela se mantém viva com duas funções específicas: conservar o DNA, no caso de Cristo, e se multiplicar. Então, sim, nós somos uma célula, parte de um corpo, e nós vamos crescer e nos multiplicar. Hoje, a célula aqui acontece na minha casa, em Prieg. Se você morar por aqui, vai ser bem-vindo para se juntar a nós. Se você estiver de passagem por aqui, também vai ser bem-vindo para se juntar a nós. Se você morar longe ou não tiver como vir, nós temos também um link que é aberto no Google Meet. Hoje não está ainda no link da bio, mas nós temos um post se você olhar o nosso feed no perfil, você vai ver um post que tem um QR Code. Com esse QR Code você consegue entrar no grupo de conexão, tá? Eu vou colocar esse link também no link da bio, então nas próximas semanas você vai conseguir entrar por lá. Nós não vamos ter férias no nosso grupo de conexão. Então, se você quiser se juntar a nós, você vai ser sempre bem-vindo. Todas as terças-feiras nos reunimos. Amém? E aos sábados, como você já bem sabe, às 8 horas da noite espanholas, às 7 em Portugal, às 3 no Brasil, nós nos reunimos para esse culto de adoração a Deus, onde nós partilhamos da palavra, onde nós oramos, onde normalmente nós temos aqui um louvor, uma adoração, e hoje ainda não temos quem faça isso presencialmente aqui. Na semana passada eu fiz, eu toquei o violão, mas para eu não bater o escanteio e correr para cabecear para o gol, eu não vou ficar fazendo sempre o louvor aqui. Então, nós temos irmãos de outros lugares que têm se juntado a nós para, de forma remota, fazer a adoração aqui conosco, como você já tem visto. Hoje nós não temos. Então, hoje nós vamos ter um culto de palavra e oração. É o nosso tempo, é o nosso culto racional a Deus. Se você é um adorador, se você toca instrumentos, se você canta, se você é um levita e quer se dispor a entrar aqui conosco para fazer uma adoração, manda uma mensagem no direct, ou então vai lá no link da bio, chama a gente no WhatsApp, vamos amadurecer isso, vamos trocar ideia, porque vai ser bênção, amém?
A obra não é para mim, a obra não é para você, a obra é para Deus. O culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para Deus. Então, se você tiver disposição e quiser se juntar a nós, você vai ser muito bem-vindo. Amém? Glória a Deus. Eu vou falar para vocês que a palavra de hoje, ela é uma palavra que é algo que nós temos amadurecido há anos e anos e anos na minha família. Não é uma coisa que nasceu hoje. Então, o que eu vou falar para vocês hoje é uma coisa que nós vivemos ao longo dos anos. Quando eu conheci a minha esposa, nós já servíamos a Deus. Quando eu conheci a minha esposa, nós servíamos a Deus. Em uma outra igreja, onde não existe cargo de diácono, nós éramos obreiros da igreja. Quem conhece a nossa história vai saber, não vem ao caso ficar citando os nomes das igrejas, mas eu conheci a minha esposa, nós já servíamos a Deus. Esse ano nós vamos completar 20 anos de casados. Que bênção, né, amor? 20 anos. Você tem sido paciente. Glória a Deus. Então, nesses 20 anos, nós sempre tivemos no nosso coração isso que eu vou ministrar para vocês hoje. E nós temos vivido isso. Eventualmente, o Espírito Santo nos tirou daquela igreja onde nós nos conhecemos, depois de casados, nos trouxe para a Bola de Neve. Na Bola de Neve nós já estamos há 14 anos. E nesses 14 anos, Deus tem trabalhado, Deus tem nos moldado, nos forjado para que nós possamos ser aquilo que Ele tem sonhado para a nossa vida. Para que nós possamos cumprir aquilo que Ele tem planejado para a nossa vida. Amém? Então, como eu falei para vocês, nós vamos ler tudo na versão NVI. Eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, no versículo 8. Porque diz assim no versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha a promessa que Jesus fez aos apóstolos, e olha o que, para que ele fez essa promessa aos seus apóstolos. A promessa foi: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Mas não é algo aleatório. Tem um para quê. Tem um para alguma coisa. Então, vocês vão receber poder para que vocês sejam minhas testemunhas, para que o evangelho avance, para que a igreja cresça, para que daqui de Jerusalém, onde vocês estão, vocês possam alcançar também a Judéia, a Samaria, e possam chegar aos confins da terra. Então, quando Jesus prometeu que eles receberiam poder, quando Jesus prometeu que o Espírito Santo viria sobre eles, não foi algo aleatório. Tinha um objetivo, tinha um para quê, era algo intencional. Era algo intencional. Então, isso transformou a vida daqueles apóstolos. Há 40 dias antes disso, 40 dias antes da descida do Espírito Santo, Pedro tinha negado Jesus. Tinha fugido quando as pessoas diziam que ele era dos que andavam com Jesus. Todos os discípulos, exceto João, fugiram de medo. João estava com Maria aos pés da cruz. Todos os outros fugiram de medo. Aqui, Jesus está falando: a sua natureza vai ser mudada. Vocês vão ser transformados quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Vocês vão receber poder, para que aí vocês possam ser minhas testemunhas em toda a terra.
Amém? Em 2 Pedro 3,9, nós vemos Pedro, que foi um desses apóstolos que foi transformado, que antes tinha negado Jesus e fugido. Em 2 Pedro 3,9 ele diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como alguns julgam. Ao contrário, ele é paciente com vocês. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro escreveu isso quando as pessoas começaram a questionar se Jesus de fato ia cumprir a promessa dele de voltar, de trazer a redenção, de resgatar a igreja, de nos buscar. As pessoas começaram a questionar porque eles imaginavam que isso aconteceria instantaneamente, ou alguns dias depois, ou alguns anos depois. E não é assim. Mas por que ele tem demorado para cumprir essa promessa? Porque ele é paciente. Porque ele não quer que ninguém pereça. Porque ele quer que todos nós cheguemos ao arrependimento. Amém? Como as pessoas vão chegar ao arrependimento? Esse versículo não está aqui, mas Paulo escreveu que como as pessoas vão se arrepender se não ouvirem o Evangelho? Como as pessoas vão ouvir o Evangelho se não tiver quem pregue? Quando Pedro diz que Deus é paciente com a gente porque ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, o que ele está falando é: meus amigos, vocês precisam anunciar, porque se vocês não anunciarem, as pessoas não vão ouvir, e se as pessoas não ouvirem, elas não vão crer. Se elas não crerem, elas não vão se arrepender e não vão ser salvas. Deus é paciente porque Ele não quer que ninguém pereça. Mas nós temos que cumprir o nosso papel, porque foi para isso que Ele nos deu poder. Para isso que o Espírito Santo foi derramado, para nos dar poder. Para que nós fôssemos por todo o mundo como testemunhas deles. Testemunha de Deus, testemunha da salvação, testemunha do Evangelho, testemunha do que Ele tem feito. Amém? Agora eu vou ler um texto longo pra caramba. Hebreus 11, eu vou ler o capítulo inteiro. Porque a gente está falando da fé. A gente está falando da fé. E Hebreus 11 diz que a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza de coisas que não vemos. Pois foi por meio da fé que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício a Deus superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi elevado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, constituiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus.
Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que não estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência há de ser considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou a cada um dos filhos de José e, curvando-se, adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção à saída dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar do prazer transitório do pecado. Por causa de Cristo, sim, por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a recompensa. Pela fé saiu do Egito, não por temer a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados pelos israelitas durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os que haviam... Peraí que cortou aqui. Estou no versículo 31. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os que haviam sido desobedientes, pois tinha acolhido os espias pacificamente. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e se recusaram a ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra.
Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia planejado algo melhor para nós, a fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Olha que coisa maravilhosa! Nós temos exemplos, nós temos heróis da fé. Esses heróis da fé receberam promessas de Deus e perseveraram por toda a sua vida. Eles caminharam, eles lutaram, eles guerrearam, eles suportaram coisas e eles permaneceram. Sabe por que eles permaneceram? Eles permaneceram porque eles criam que aquele que fez a promessa é verdadeiro, é fiel, é justo e é poderoso para cumprir aquilo que foi prometido. Eles creram e por crerem, eles perseveraram e permaneceram. E até hoje eles aguardam a ressurreição. Até hoje eles aguardam o cumprimento da promessa. Eles não receberam ainda, sabe por quê? Porque Deus tem sido paciente. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? E aí você pode falar para mim, Daniel, mas você fica falando, eu acabei de me converter. Eu não tenho nenhuma experiência com Jesus, eu nem conheço direito a Bíblia. Nós vamos ter um mergulhando na palavra para você conhecer. Mas não é disso que eu estou falando agora, tá? O pouco que você tem, Deus pode usar. Teve uma situação, não está aqui. Isso é uma coisa que eu estou falando a mais, tá? Teve uma situação que Jesus estava ensinando por 2 dias. E nesses 2 dias, ninguém comeu nada. E as pessoas estavam com fome. E Jesus não tinha recursos para poder alimentar todo aquele povo, e os discípulos estavam preocupados e falaram, mestre, o que a gente vai fazer? Essas pessoas estão com fome, a gente deve despedir eles para eles irem comer. Jesus falou, o que vocês têm aí? E aí os discípulos buscaram e falaram, tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus falou, com isso aí eu já consigo fazer alguma coisa, né? Então traz para mim esses 5 pães e esses 2 peixes. E Jesus pegou isso que era pouco, agradeceu a Deus, partiu, dividiu em 12 cestos e falou para os discípulos distribuírem para aquele povo. E daqueles 5 pães e 2 peixes, daquilo que era pouco, comeram todas aquelas pessoas, que em torno de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram todos, se fartaram todos. E de 5 pães e 2 peixes que foram distribuídos, sobraram 12 cestos cheios de comida. Então, mas eu não sei muita coisa, eu não tenho muita experiência, eu não vivi muito na caminhada com Cristo ainda. Amém, não tem problema. O pouco que você tem, se você consagrar a Deus, Deus pode te usar para coisas maravilhosas. Olha essa história que a gente vai ler. Lucas 8, 26. Lucas 8, 26. Navegaram para a região dos Gerazenos, ou de Gadara, em outra versão da Bíblia, que fica do outro lado do lago, partindo da Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Quando ele viu Jesus, gritou, se prostrou aos pés de Jesus e disse em alta voz, o que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Te suplico que não me atormente.
porque Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem, pois muitas vezes tinha se apoderado dele. De fato, mesmo com os pés acorrentados e as mãos algemadas, ele quebrava as correntes e as algemas, e era levado pelo demônio a lugares solitários. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E o demônio respondeu: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. Estes imploravam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos pastava naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar nos porcos. E Jesus lhes deu a permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda aquela manada se atirou no precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que havia acontecido, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem de quem haviam saído os demônios sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo como o endemoniado havia sido liberto. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava que Jesus deixasse ele ir junto com Jesus. Mas Jesus mandou ele embora, dizendo: vai para sua casa e conta tudo o que Deus fez a você. Então o homem foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Gente, qual era a experiência que esse homem tinha com Deus? Encontrou com Jesus e foi liberto. Ponto. Não conhecia a Bíblia, não conhecia as Escrituras, não conhecia a lei, não conhecia promessas, não conhecia nada. Teve um encontro com Jesus, teve uma experiência com Jesus. Jesus trouxe libertação para ele. Jesus fez com que ele, que era escravo há anos, se tornasse livre. E Jesus falou: anuncia isso para as pessoas. Esse homem foi o primeiro gentio evangelista da história. Gentio é aquele que não era judeu. Foi o primeiro gentio evangelista da história. Nós temos que Paulo foi o apóstolo dos gentios, mas esse homem foi o evangelista dos gentios. Esse homem, ele teve a oportunidade, através de uma experiência que ele teve com Deus, de se tornar um evangelista, de anunciar o que Jesus tinha feito por ele, de anunciar o poder de Deus. Amém? Ele não precisava ter muito. Ele não precisava ter conhecimento. Ele não precisava ter experiência. Ele não precisava ter tempo de igreja. Ele precisou ter uma experiência. Ele precisou ter vida com Deus. Ele precisou ver Jesus e saber o que Jesus pode fazer e anunciar isso como uma boa notícia. Evangelho significa boa notícia, boas novas. Quando Jesus disse para nós anunciarmos o Evangelho, ele disse para nós anunciarmos as boas novas. Esse homem não tinha conhecimento teológico, não tinha formação. Ele não tinha título. O único título que ele tinha era um homem que era endemoniado e foi liberto por Jesus. Amém? Mas aqui, olha como são as coisas, né? Eu já li esse texto inúmeras vezes, dezenas de vezes, centenas de vezes. Já li esse texto muitas vezes. E lendo aqui com vocês, Deus me mostrou um negócio que eu não tinha percebido até então. No versículo 28 fala assim: quando viu Jesus, aquele homem gritou, se prostrou aos pés de Jesus e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te que não me atormentes. Olha o versículo 29.
Porque Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Jesus ordenou que aquele demônio saísse daquele homem. Jesus! Não estou falando de um apóstolo, não estou falando de um qualquer. Jesus ordenou que aquele espírito imundo saísse daquele homem. E ao invés de sair, o demônio estava lá falando com Jesus, pedindo a Jesus que não atormentasse ele, suplicando a Jesus que não mandasse ele para o abismo. Às vezes nós temos uma resistência do inferno quando nós estamos trabalhando para Deus, quando nós estamos agindo, quando nós estamos avançando, quando nós estamos na caminhada. Às vezes nós temos uma resistência do inferno, uma opressão. Jesus havia ordenado que aquele demônio saísse daquele homem, e o demônio continuou lá naquele homem, falando com Jesus. Não como ameaça, como súplica, mas ele não obedeceu de cara, ele não saiu de cara. Você percebeu isso? Você percebeu isso? Então, quanto mais nós, que não somos Jesus, quando nós estamos na caminhada, sim, vai haver resistências. Sim, por vezes nós vamos querer que alguma coisa aconteça, nós vamos agir para que alguma coisa aconteça, nós vamos declarar que alguma coisa vai acontecer, e às vezes isso não vai acontecer. Às vezes não vai acontecer. Às vezes vai ser necessário que nós perseveremos. Às vezes vai ser necessário que nós perseveremos. Daniel, para receber a resposta de Deus, teve que jejuar por 21 dias. Teve que jejuar por 21 dias. Deus mandou a resposta no primeiro dia, mas houve resistência do inferno para que a resposta não chegasse a Daniel. Houve resistência do inferno. O anjo, quando chegou com a resposta que Deus enviou no primeiro dia, falou: o príncipe da Pérsia, o principado da Pérsia, aquele demônio que tem autoridade sobre o reino da Pérsia, aquele demônio territorialista que tem autoridade sobre o reino da Pérsia, me resistiu por 21 dias, Daniel, mas Deus te mandou a resposta no primeiro. Eu só consegui vir depois que Deus enviou Miguel, um dos primeiros príncipes que batalhou com o príncipe da Pérsia e trouxe a vitória para que eu pudesse estar aqui, chegar a você aqui com essa resposta. Daniel teve que perseverar por 21 dias. Por 21 dias. Jesus ordenou que aquele demônio saísse, e aquele demônio não saiu imediatamente. Às vezes o que a gente quer que aconteça não vai acontecer na hora. Vai ser necessário um processo, vai ser necessário uma jornada, vai ser necessário um trajeto, uma caminhada. Nós estamos vivendo uma campanha que é em marcha. Nós vamos seguir marchando, porque nós vamos chegar na Terra Prometida. Nós vamos seguir em marcha, nós não vamos desistir. Paulo falou profeticamente: nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós perseveramos até o fim, porque nós cremos que a promessa vai se cumprir, nós cremos que Deus tem para nós algo muito mais elevado, algo celestial que vai chegar a nós. E eu não estou falando só da eternidade, a eternidade vai ser gloriosa, mas eu estou falando de hoje, porque nós precisamos trabalhar para que a igreja avance. Porque nós precisamos trabalhar para que o Evangelho chegue a todas as pessoas da face da terra. Deus tem sido paciente porque Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
Isso é minha responsabilidade, isso é sua responsabilidade, que o evangelho chegue às pessoas, porque como eles vão se arrepender se não crerem, como eles vão crer se não receberem o evangelho, como vão receber o evangelho se não tiver quem pregue. É minha responsabilidade como missionário aqui, mas é sua responsabilidade, porque aonde você estiver, você é um missionário. Existem pessoas à sua volta que não conhecem a Cristo. Existem pessoas à sua volta que hoje estão indo para o inferno. É nossa missão, é nossa responsabilidade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Até os confins da terra. Mas a gente está jogando um jogo de cartas marcadas, porque a gente tem um spoiler lá do final. Eu sei quem vai ganhar esse jogo. Eu sei quem vai ganhar essa batalha. Apocalipse 5. E nós vamos ler esse capítulo inteiro também para finalizar. Então vi, na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Contudo, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro e nem de olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois, eis que vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e embaixo da terra, e no mar, e tudo que neles há, que diziam ao que está assentado no trono e ao Cordeiro: sejam o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. As 4 criaturas viventes disseram amém, e os anciãos se prostraram e o adoraram. Nós temos um spoiler do final. Jesus tem sido paciente, Deus tem sido paciente. Jesus não voltou ainda porque ele tem sido paciente. Ele quer que todos creiam e cheguem ao arrependimento. Ele não quer que ninguém pereça.
É meu papel e seu papel fazer com que o evangelho chegue a essas pessoas. Não é nosso papel levar o arrependimento, isso é obra do Espírito Santo, mas eles precisam ouvir. Eles precisam ouvir de Jesus. Eles precisam saber que eles estão condenados à morte, ao inferno pelo pecado. Desde Adão, a humanidade está sob esse jugo. Eles precisam saber que Deus providenciou um escape, porque antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto. Eles precisam saber que existe esperança para a vida eterna. Eles precisam saber que Jesus morreu, que Jesus pagou esse preço, que Jesus ressuscitou. E hoje ele não é só a nossa esperança de santidade, de termos o nosso pecado pago. Hoje ele é a nossa esperança de redenção e de vida eterna. E você conhece gente que precisa saber disso, e eu conheço gente que precisa saber disso. Porque o reino de Deus não é constituído de prédios, é constituído de pessoas. Porque a igreja não é um prédio. A igreja é um aglomerado, um ajuntamento de pessoas que optaram por abrir mão da sua vida em favor de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador e negar os seus pecados, negar os seus desejos para viver uma vida santa para Ele. Eu tenho que anunciar isso. Você tem que anunciar isso. As pessoas precisam saber que existe uma guerra sendo travada, que existe a esperança e que a vitória é certa. Amém? Então, nesse momento, se você que ouviu essa palavra, se isso mexeu com você, se essa palavra te tocou porque você talvez pense, eu não estou fazendo o que eu devia estar fazendo. Ou às vezes essa palavra tocou em você porque você pensa, eu ainda nem aceitei Jesus. Ou eu aceitei Jesus lá atrás, mas eu acabei me afastando do caminho dele. Eu quero te convidar para fazer uma oração comigo nesse momento. E depois, eu não vou pedir para você deixar uma mensagem escrita aqui no chat, porque quando acaba a live essa mensagem some. Eu vou te pedir para mandar para a gente uma mensagem no direct, ou então para entrar lá no link da bio e no contato do WhatsApp, no Fale Conosco, e mandar para a gente uma mensagem no WhatsApp. Nós queremos acompanhar vocês. Amém? Então, nesse momento nós vamos fazer essa oração. Logo depois nós já vamos encerrar esse culto. Mas isso não acaba aqui. Isso começa aqui. Isso começa aqui. Porque a partir desse momento, a roda começa a girar. A partir desse momento, da decisão que você está tomando agora, a roda começa a girar na sua vida. A roda começa a girar na sua vida. Você vai precisar perseverar em muitos momentos. Você vai precisar que alguém te acompanhe, te cubra em oração em outros. Nós estamos aqui para isso. Você não está sozinho, você não está sozinha. Nós estamos aqui para isso. Esse culto é online. Nós estamos em Vigo, na Espanha. Você pode estar onde você estiver. Se essa mensagem chegou até você, essa mensagem é para você. E se essa mensagem é para você, nós estamos aqui para você. Amém? Então, se essa mensagem tocou você, se você quer junto comigo fazer essa declaração, essa confissão, feche seus olhos e repete assim: Senhor Jesus, hoje eu entendi o que é necessário. Hoje eu entendi que existe uma missão para mim, que eu preciso
anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Porque tem pessoas Porque tem pessoas que estão se perdendo à minha volta. que estão se perdendo à minha volta. Hoje eu entendi Hoje eu entendi que o desejo do teu coração o desejo do teu coração é que essas pessoas é que essas pessoas te conheçam, te conheçam, se arrependam se arrependam, e passem mas a fazer parte do teu reino junto comigo. a fazer parte do teu reino junto comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, me perdoa me perdoa pela minha negligência, pela minha negligência, pelos meus pecados pelos meus pecados e pelo quanto e pelo quanto eu me tornei distante do Senhor. eu me tornei distante do Senhor. Me aceita de volta, Me aceita de volta, me traz para perto, me traz para perto, que o meu nome que meu nome esteja naquele livro, esteja naquele livro, no livro da vida do Cordeiro, no livro da vida do Cordeiro, que o meu nome esteja lá, que meu nome seja lá, que ele não seja riscado, que ele não seja, que ele não seja apagado, que ele não seja apagado, mas que quando o Senhor lê o meu nome, mas que quando o Senhor lê meu nome, o Senhor possa se alegrar o Senhor possa se alegrar por aquilo por aquilo que o Senhor me comissionou a fazer. que o Senhor me comissionou a fazer. O Senhor me chamou O Senhor me chamou. e eu digo: E eu digo, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim, me ajuda, me Jesus, ajuda, Jesus, a falar, a falar, a alcançar as pessoas, a alcançar as pessoas. porque a obra é tua, Porque a obra é mas a missão é minha. mais a missão é minha. E eu não vou me esconder. E eu não vou esconder. E eu te louvo por isso, Jesus. Eu amo Jesus. Amém. 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 Agora levanta sua mão e fala assim junto comigo. Se Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem será contra nós? quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. e nada me faltará. Agindo Deus, Agindo Deus, quem impedirá? quem impedirá? E vamos orar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com você, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Que você seja fortalecido, que você seja encorajado e que você seja capacitado para fazer aquilo que Deus tem te chamado, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, Deus te abençoe. Qualquer coisa a gente está à sua disposição. Pode mandar uma mensagem que você não está sozinho. Tchau, tchau. Deus abençoe.